Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Paixão Analítico. O tema do vídeo de hoje é relevante a psicanálise ser uma ciência? Bom, vamos lá. Eu vou, obviamente, dar a minha opinião. Eu sei que outras pessoas vão dar posições distintas, aliás, como sempre, né? Mas é um tema um tanto polêmico esse, enfim, eu vou dizer a partir da minha relação com a psicanálise, de como eu enxergo isso. Obviamente que Freud era médico e ele queria que a psicanálise se desdobrasse, né, no meio médico, científico, não só médico. E ele dizia que a Weltanschauung, né, a visão de mundo da psicanálise, era a mesma da ciência. Então, justamente para ele não cair numa espécie de ocultismo, de obscurantismo, ou não cair na religião, ele dizia que a psicanálise tinha que manter as mesmas bases, né, de raciocínio da ciência em geral, né? Então, por isso que ele tomava a física, a química e a biologia como elementos epistemológicos para o pensamento dele, até aí, por exemplo, a ideia de um aparelho psíquico, né, que remete ao aparelho digestivo, por exemplo, né, o aparelho respiratório, né, na medicina sempre tentando usar um linguajar que ficasse dentro do escopo científico e médico da época. Embora, obviamente, que ele defendia que a psicanálise não fosse restrita a médicos, mas ele tinha uma preocupação de que a psicanálise fosse uma ciência, né? Isso gerou, de alguma maneira, um pouco da ruptura com o Jung, né? Que a gente sabe que foi fazer estudo aí dos arquétipos, da cultura, das religiões, né? E de alguma maneira ele saía um tanto do viés racionalista do Freud, né? O Freud era um racionalista, Jung também, é claro, de alguma maneira, mas Freud, por exemplo, em relação a espiritismo, a capacidade de telepatia das pessoas, ao paranormal, né? Ele mantinha um pé atrás, ele achava que isso fosse desmerecer, né, a psicanálise. O Ferenczi, por exemplo, era um entusiasta do espiritismo, inclusive levou o Freud numa médium uma vez, e o Freud disse que ela teria alguma capacidade de leitura extrasensorial, mas nada fora do plano que a gente conhece, né? Então ele tinha uma grande preocupação de que a psicanálise fosse ciência para ela, digamos, estar inserida, né, no meio científico e poder ajudar as pessoas como um método de tratamento oficial, reconhecido pela comunidade profissional. O que acontece? Logo ele começou a sofrer muitas críticas, a psicanálise começou a sofrer muitas críticas, por quê? Porque o inconsciente não é um fenômeno estatístico replicável em laboratório. Ele é uma hipótese de trabalho, né? E a metapsicologia, Freud dizia essa nossa feiticeira, né? Era o ferramental que ele inventou para tentar explicar aí fenômenos psíquicos que não eram acessíveis à consciência. Então, digamos que a psicanálise, ela conversava até um pouco com o lamarckismo, se a gente for ver, que é uma tendência na biologia que ficou muito tempo de escanteio, né? Perdeu o lugar para o darwinismo, e outras dificuldades da psicanálise, né? A replicabilidade, a demonstrabilidade, né? Enfim, que fizeram com que ela fosse vista como uma não ciência. Nos dias atuais, ela já muito pulverizada em escolas, instituições, teorias, autores, ela é muito atacada ainda por certos núcleos, né, da ciência ou de grupos que têm algum interesse político em destronar a psicanálise, em desqualificar. E justamente a retórica é psicologia baseada em evidências, ou de que a psicanálise parte de pressupostos que não são refutáveis, né, de que ela não seria científica. Portanto, Freud era um charlatão, que a psicanálise é uma pseudociência, e ela não seria, então, digna de ser utilizada como método de tratamento. E aí, obviamente, que é um tom panfletário aos tratamentos comportamentais, cognitivistas, enfim, que estariam de alguma maneira aliados
com a neurociência. Evidentemente que ao longo da história da psicanálise, muitos psicanalistas tentaram, né, fazer uma aproximação da psicanálise com a ciência através do modelo científico, mas essas tentativas, de alguma maneira, pelo menos no meu, até onde eu acompanhei, segundo a minha visão, elas foram um tanto patéticas e digamos assim, desnecessárias, porque na verdade é uma tentativa de você tentar mostrar para alguém ou para um coletivo, para um grupo, né, de que a psicanálise é ciência. E quando as pessoas ficam muito preocupadas com isso, seja porque são intelectuais, filósofos, epistemólogos, é porque, digamos, na minha opinião, é, digamos que elas estão ou um tanto distantes da própria sustentação da psicanálise como um corpo, né, como um corpo de pensamento, um corpo de tratamento, né, do sofrimento humano, algo que se sustenta já há muito tempo por si mesmo, ao longo do mundo, né, ao redor do mundo, e que, digamos assim, não está mais, dentro do meu entender, na necessidade de provar nada para alguém. Ou seja, a psicanálise, ela simplesmente é o que ela é, né? Ela já está suficientemente disseminada para não precisar provar nada para ninguém, né? É claro que isso também não é bem assim, não é tão simples, porque podem existir, assim como existem hoje, de fato, movimentos no mundo que vão querer disciplinar a psicanálise ou erradicar a psicanálise do tratamento de certos campos, como no caso da França, o autismo, né, em que se dizia que psicanálise não tinha comprovação científica, logo pacientes autistas não poderiam ser tratados por ela. Então, sim, a gente tem que ficar atento, né, ao que as tentativas de destruição da psicanálise, o marketing científico positivista, ele nos afeta. Quem nunca recebeu um telefonema de uma pessoa que quer se tratar, perguntando se a gente trabalha com TCC, com terapia cognitivo comportamental, porque o psiquiatra ou o médico dela diz que para ela é mais eficaz né, esse tipo de tratamento. Então, sim, o marketing científico, ele nos atravessa de alguma forma, a gente não vive numa bolha nos nossos consultórios ou nas nossas instituições de saúde, principalmente quem trabalha em instituição de saúde, mas não só, que está em interlocução com outros profissionais, isso tudo afeta. Então, é necessário discutir se psicanálise é ciência ou não, embora ela não seja bem uma ciência, né? Eu não acho que ela seja propriamente uma ciência, pelo menos no sentido tradicional, né? No sentido positivista, com certeza ela não é. Eu acho que ela é um tipo de arte, uma arte em especial que trabalha com as palavras. Então eu acho que é justamente aquilo que tem de artístico, de vivo nas pessoas, a poesia, a literatura, os sonhos, né? Todo esse aspecto humano, vivo, antropológico, esse tesouro antropológico que existe dentro de todos nós e que a psicanálise vai dar escuta e vai dar lugar. Então ela é científica, ela é humanista nesse sentido, mas é claro que ela não é, digamos, uma ciência dura ou uma ciência biológica, né? Então ela é, digamos, uma ciência humana, mas ao mesmo tempo não é exclusivamente uma ciência, ela é uma forma de arte, sobretudo de arte no trabalho com as palavras, no cuidado com as paixões. Então é complexo porque ela está num campo de intersecção, na minha opinião, entre as artes e a ciência. Ela se expressa através de um linguajar pretensamente científico, né? Tá aí principalmente o Lacan, que vai tentar uma reaproximação com a ciência, usando as matemáticas, a lógica, a antropologia, a linguística, como uma maneira de formalização do saber psicanalítico, mas que aos olhos dos que não são psicanalistas, essas aproximações do Lacan muitas vezes foram aberrações, foram distorções dos campos que ele, de alguma maneira, entre aspas, teria se apropriado para formalizar a psicanálise. Então,
Eu até tinha uma professora de matemática, uma vez ela perguntou o que eu estava fazendo da vida, que foi minha professora no colégio. Falei, não, estou estudando Lacan, você sabe, tem muita aproximação com a topologia. Aí ela meio que torceu o nariz, como se assim, não, isso é uma brincadeira que ele está fazendo. E a gente sabe que tem muitos críticos, né, ao Lacan que dizem que, né, o uso que ele faz das ciências em geral é inadequado, né? Então, no caso do signo linguístico, ele subverte, põe a primazia do significante sobre o significado, né? O próprio uso que ele faz da topologia é específico em relação aos pontos que ele quer chegar, e que de alguma maneira isso seria uma impostura intelectual. Tem até um livro chamado Imposturas Intelectuais, que é uma crítica dos autores ao Lacan, por exemplo, né? Então, de que maneira, para mim, eu resolvi isso? Quando eu vejo alguém dizendo, psicanálise é pseudociência, psicanálise é uma coisa ultrapassada, eu desqualificar a psicanálise como aquilo que não se caracteriza pela verificabilidade, né? Eu acho isso engraçado, eu penso comigo, bom, mal essa pessoa sabe o que é a psicanálise, e eu acho que quem pode dizer, a melhor pessoa, as melhores pessoas que podem dizer o que é a psicanálise são os pacientes, as pessoas que fazem análise, sejam falando bem, médio, mal, enfim, são as experiências dos analisandos, das pessoas que passam por um processo de análise. Então, a melhor forma da gente saber o que é a psicanálise, se ela produz mudança, é que as pessoas testemunhem acerca da sua experiência com a psicanálise. Então, o meu recado, né, a minha dica para todos é não se preocupem muito com a psicanálise ser ou não ser ciência. De alguma maneira, nós não vamos convencer os grandes cientistas de que a psicanálise é uma ciência, por mais que a gente tente, a gente não vai conseguir isso. A gente vai o quê? Manter a psicanálise viva como, na minha opinião? Sustentando o desejo de analista, gerando transferências, caprichando aí no nosso trabalho de atendimento com as pessoas. É isso que, em si, vai manter a psicanálise viva. Tem pacientes que podem se preocupar, a psicanálise é ciência ou não? Talvez num primeiro momento sim, porque vem influenciados pelo marketing médico, né, por uma certa medicina, né, que é comportamental, né? Mas num segundo momento, se você estabelece uma relação de transferência, se ele consegue estabelecer isso com você, se você funda a transferência junto com esse paciente numa relação terapêutica, isso logo cai, porque ele passa a substituir esse temor da psicanálise, do método, pela confiança em você, como profissional que está recebendo, né? Então, a meu ver, é isso. Sim, precisamos ficar atentos à psicanálise como ciência, é necessário um diálogo, mas que isso não se torne uma obsessão, porque a gente não vai conseguir provar que ela é uma área de intersecção, ela é muito singular nessa expressividade científica que ela tem, né? A gente não vai conseguir convencer as pessoas e os grupos. Então, a psicanálise deve se sustentar, digamos assim, por ela mesma, né? É isso que vai fazer com que ela não morra. Então é isso aí, pessoal. Vamos nos falando, mandem suas perguntas, sugestões, críticas, comentários. Vamos interagir mais aqui com o canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.